TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui começando mais um De Bem com o Pão. Viemos a Caxias do Sul e hoje nós vamos aqui conversar com o Wagner e com a Amanda, né? Tá aqui esse casal, aliás, é um casal que tá começando por agora, pelo que eu fiquei sabendo já, 5 meses de casamento. É isso, Wagner? Isso, 5 meses de casamento. 5 meses. Quanto já namoravam antes? Como é que se conheceram no Senhor? Como é que foi essa união aí? A gente já se conhecia antes, né? Bom, em primeiro lugar, oi a todos, né? Aí, por favor, né, gente? Meu nome é Wagner, eu tô na igreja há 3 anos, mais ou menos, né? E foi por meio da Amanda, né, que o Senhor usou ela como ferramenta para me trazer para a casa do Senhor. E nós já nos conhecíamos antes e tal, mas foi por meio dela, ela foi para a igreja antes que eu, né? E depois acabou me puxando junto com ela. E na verdade foi o Senhor, né? Porque é o Senhor que nos escolhe, né? Não somos nós que escolhemos. Mas nós já nos conhecíamos antes, namoramos por um tempo na casa do Senhor, a gente ficou junto um tempo. E depois a gente viu que somente por meio do casamento a gente teria as bênçãos, né, do Senhor, e a gente decidiu pelo Senhor, então, e a gente resolveu casar, sim. Que legal. E Amanda, foi fácil arrastar o homem para dentro da igreja? Como é que foi, Amanda? Não. Não? Na verdade, nós íamos numa congregação, né? E a gente se conheceu lá, mas ele saiu um pouco e eu continuei. E como meu pai tinha ido antes para a Igreja do Senhor Jesus, eu já escutava da palavra e tal, mas eu tinha resistência. E daí quando eu fui para lá, a gente começou a conversar. E nesse meio tempo eu decidi que o certo era falar com ele, né, também, porque a gente já queria, né, Mas então eu ia falar do Senhor para ele. Aí eu comecei a falar do Senhor e daí ele começou a ir no grupo familiar. Depois do grupo familiar ele começou a ir no culto, daí depois que ele entrou mesmo na igreja, assim, ele foi congregando mais e a gente começou a ficar junto, foi isso. Que legal. E isso foi quanto tempo, Wagner, assim, para você se firmar, assim, daquele tempo que começou no grupo familiar até o tempo de hoje, dá quanto tempo isso aí? Deu 3 anos já. 3 anos? 3 anos. Foi em 2014, né? Que a gente que eu entrei na casa do Senhor também. E a partir de então eu comecei num grupo familiar e lá tinha algumas semi-escolas, né, em dias alternados do dia do grupo. E eu ia sempre, né, na terça, que era o dia do grupo, e na escola alternada, que era motivo para ver a Amada, né? Eu vou lá, né? Amém, mas eu comecei a me render ao Senhor, né? Eu sempre tive muitos problemas, enfim, todo mundo tem, né? É normal. Mas eu tive a experiência nesse grupo familiar, né, com esse irmão. E a partir dali já o Senhor já começou a me trabalhar já na minha vida. Desde a partir do momento que eu entrei naquele grupo familiar, né? E aí eu comecei, depois de uns 2 ou 3 meses, eu comecei a ir na igreja, né, no templo. E aí sim, né? Na época eu tinha ministrações todos os dias, né, na igreja ou no grupo familiar. E então eu comecei a me alimentar muito desde então, né? O senhor te agarrou de vez mesmo, igual todo dia, vamos lá. É. O senhor, eu não sei, né? O senhor tem as estratégias dele, né? Eu não sei quais são, mas os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, né? E a gente pensa que é por meio disso ou por meio daquilo que a gente veio parar aqui, né? Mas na verdade é o Senhor que nos escolhe, né? E eu sou muito grato ao Senhor por Ele ter me escolhido e ter me colocado dentro dessa casa, né? A qual não fala heresia, não fala mentira. Então eu tô muito feliz, assim. Eu tô num momento muito especial da minha vida. E com o casamento, assim, teve o casamento, agora eu tô puxando para esse lado, eu vou conversar com os irmãos, combinei outra coisa com eles, nós estávamos aqui antes, vamos falar sobre quais materiais, né? E agora já estamos falando sobre o casamento, né, Wagner? O que vocês sentem, assim, casal jovem, casaram agora aqui
na igreja, estão aí buscando a bênção do Senhor, como disse o Wagner aqui, olha, sinto que para a união aí ter realmente as bênçãos de Deus, temos que regularizar como o Senhor nos orienta a fazer, né? Mano, o que tu sente, assim, disso que tu tem recebido de alimentação do Senhor, que contribui para que a união do casal, homem e mulher, ali seja harmônica, seja estável? O que tu enxerga nessa questão? Bom, eu nunca tinha lido O Esposo em Modelação, né? E eu fui ler depois de casar. E ali o Senhor trabalhou bastante, porque eu sempre falei que... Por que as mulheres têm tantos problemas com os maridos em se submeter e tal? Eu acho que é tão fácil, né? É tão fácil tu dizer amém para tudo. E ali o Senhor trabalhou bastante depois que eu comecei a ler aquele livro, né? Esposa em Modelação. E me fez ver que eu fiquei numa revolta, assim, uma ira quando eu comecei a ler aquele livro. E o Senhor trabalhou bastante nessa área. Porque teve que me moldar, né? Teve que trabalhar o meu julgamento, porque eu julgava as irmãs, né? E foi bem complicado, assim. Eu tinha que pedir ajuda para ele, pra gente ler junto o livro, porque eu não conseguia mais ler de tão braba que eu tava, né? E nessa questão do que o Senhor está trabalhando, eu acho que é bastante o orgulho. Porque até então a gente está fazendo um discipulado com os irmãos e a gente está falando muito sobre orgulho. E eu vejo que eu tenho muito orgulho e pode levar pro casamento, né? Porque é muito difícil tu viver uma vida a dois, se negando, se humilhando, sem ter orgulho, né? E o Senhor está trabalhando bastante isso, pelo menos em mim, né? A questão do orgulho mesmo, mas o Senhor vai trabalhar. Jesus, amém. Né? Vamos liquidar esse tal do orgulho aí, né? Esse fruto do ego aí. Realmente, como a gente tem essa questão do problema do orgulho, que traz até, eu acho que pro egoísmo, né, Amanda? E a gente sempre quer pra gente. Não, mas o que importa é eu, né? Eu tô casado, eu casei, mas o importante é eu. E aí entra toda essa instrução, vai, do casamento que já tem. A instrução de Jesus diz que nós temos que amar primeiro a Deus, que já traz a instrução de nós quebrar o orgulho, de pensar no próximo. E o segundo mandamento que Jesus nos dá aí como os mais importantes, amar ao próximo. E aí vem um laboratório para exercitar essas duas coisas maravilhosas, que é o casamento, né? Tá ali dia e noite, a gente tá ali fazendo esse laboratório de amar ao próximo, né? Então tem circunstâncias, dias na nossa casa, né? Que tem tudo para tu exercitar o ódio, a ira, a incompreensão, os ciúmes, a contenda, os conflitos. É um laboratório maravilhoso para o Senhor nos fazer exercitar aí o amar ao próximo. E quem melhor para a gente exercitar isso que o nosso cônjuge, que é o que está mais próximo naquele momento, nessa nossa fase de vida, né? E aí entra esse livro, Esposa em Modelação, né? E aí os irmãos sempre compartilham muito comigo, falam das 5 necessidades do homem, as 5 necessidades da mulher, né? E esse, poxa, mas eu quero ler as 5 necessidades do homem. Não, mas para ti que é homem, tu tem que ler as 5 necessidades da mulher. Por quê? Eu tenho as minhas, eu quero... Não, aí são as carências que eu vou estar querendo suprir na esposa. E aí diz, não, Cristo não é lá que tu tem que suprir as tuas carências. A gente tem que eliminar elas através do amor de Cristo nas nossas vidas. E aí vem todo esse exercício, Wagner. Fiz uma introdução, Wagner. Agora prega aí, Wagner. Amém, glória a Deus. É uma bênção o casamento, né? Como o irmão falou, é um laboratório, assim, é um lugar que diariamente o Senhor trabalha nas nossas vidas, né? Como a Amanda estava falando, o orgulho não trabalha só nela, né? Trabalha em mim também, né? E eu tive muita rejeição, né? Durante a minha vida tive muito esse problema de rejeição, né? E a rejeição nada mais é do que um amor excessivo a si mesmo, né? A gente tem muito ego, né? E até ontem nós estávamos compartilhando um pouco, eu e ela, sobre o livro A Injustiça da Parte de Deus, né? Fugindo um pouquinho do assunto. Mas é o inverso do orgulho, né? E por que eu digo que trabalha no orgulho? Porque antes disso me trabalhou na rejeição, né? Então eu estava lá no -5, né? E aí o Senhor começou a me trabalhar, me trouxe para o 0, e daqui a pouco ele já começou a me levar para o 5, para o 6, para o 7, daí, opa, tá errado, né? Tá errado. Então eu preciso voltar para o nível 0, né? Então Deus trabalhou primeiro na minha rejeição, através do livro A Injustiça da Parte de Deus, e depois ele começou a trabalhar no orgulho, né? Que aí
Não, eu quero para mim, eu não quero dar para ela, né? Eu quero que seja do meu jeito, né? E aí até quando ela pergunta alguma coisa, se pode fazer alguma coisa ou não, é difícil dizer se pode ou não pode, né? Porque a gente tem a nossa vontade, né? E a minha vontade é não, por exemplo, né? Mas eu decido falar sim, para ir contra a minha vontade, tu entende? Então é algo que o Senhor acabou me ensinando com o decorrer desse pouco tempo que a gente tem de casado, né? Mas falar sempre, dar a instrução conforme aquilo que eu não quero. E aí eu vou contra a minha faculdade da alma, né? Que é a minha vontade. Então o Senhor me ensinou dessa forma a trabalhar, assim, a me negar, sabe? Para que eu pudesse dar vida a ela, para que Deus pudesse dar vida a ela através da minha vida, né? Então eu acredito que tanto Esposa em Modelação trabalhou tanto nela quanto em mim, né? Ele é um livro que sim fala do casamento e das necessidades de homem e de mulher, mas antes disso ele fala da igreja, né? Ele fala de um casamento que é um casamento o qual nós vivemos hoje, né? Que é um casamento com Cristo, onde todos nós somos esposa, né? E para mim sempre foi muito difícil assumir que eu era esposa de Cristo, né? Já mexe com o nosso orgulho também um pouco, né? Sim. Como assim, esposa? Esse nome é para mulher, como assim para o homem? Assim vai, né? Acaba com o nosso orgulho, na verdade, né? Mas graças a Deus que o Senhor tem nos dado essa casa, né? E todos esses materiais, as palavras, a TV Menorá, né? Que tem nos ajudado muito. E graças a Deus que por meio de Cristo nós temos conseguido ir melhorando, né? Dia a dia. E claro que não somos perfeitos, ainda temos as nossas falhas, os nossos erros um com o outro, né? Ainda temos flashes assim de orgulho, ainda não queremos nos negar, né? Às vezes não queremos dar, não queremos fazer o que é o oposto à nossa vontade, mas o Senhor vem nos trabalhando, então a gente gradativamente nós estamos subindo com Cristo, né? E então essa é uma... Olha só, eu vi aqui, nós estávamos compartilhando, o Wagner tocou num assunto, Amanda, que é muito legal. Quer dizer, muito legal não, que eu tive um trabalhar imenso, né? Eu vi aqui que o Wagner comentou assim, às vezes ela vem me pedir, vamos fazer isso, vamos fazer aquele outro, vai agora, né? E aquelas decisões assim, ó, vamos almoçar onde? Vamos comer o quê? Né? Olha, será que nós podíamos visitar alguém, tal pessoa? E aí a esposa entra no papel dela de submissão, né? E no meu caso, assim, eu tenho aqui um testemunho, aproveitando que faz de conta que a minha esposa não está ali, né? Também. E chega um momento um momento da nossa fase espiritual que ela decidiu vou ser submissa, né? E eu vi aqui a irmã dando essa questão para o Wagner ali. E eu dizia assim, nós vamos almoçar aonde? E ela dizia assim, não, tu decide. Aquilo quebrava comigo. Porque eu estava acostumado, não, mas tá certo que eu decido, agora eu tomei minha posição, né? Ela tomou a dela, olha que bênção. Mas ao mesmo tempo tinha aquela coisa assim, mas eu queria fazer ela feliz, e daí se eu, para mim fazer ela feliz, será que eu tenho que fazer a vontade dela? Ou será que eu tenho que seguir a instrução do Senhor? Mas e se a instrução do Senhor não fizer ela ser agradada? E aí, como marido, eu falho por não agradar. Isso dava uma confusão na cabeça, uma confusão. E aí, por quê? Porque o senhor estava trabalhando no varão, no caso comigo, porque a esposa decidiu entrar naquela posição de submissão. E eu vejo, Amanda, que tem muitas irmãs estão aí que às vezes se queixam assim, olha, meu marido não vem na igreja ainda. Ou meu marido ainda não faz como eu gostaria. Mas muitas vezes acontece que a irmã ainda não conseguiu entrar naquela posição ali, né? Que o senhor quer de submissão. Então eu vejo assim, quando eu toquei nesse assunto, que o Wagner comentou, né? Que tu perguntou para ele, olha, podemos fazer isso? É assim que faz? Tudo. E aí? A esposa entra naquele papel. Que dificuldade dá para o varão. Como é que é para ti essa posição da submissão? Que vamos já corrigir desde agora, né? Submissão é estar junto na mesma missão, cooperar na missão que o senhor está dando para o casal e para as nossas vidas. Aí há uma cooperação nesta missão, ou seja, não é inferioridade, né? Amanda, o que tu compartilha com a gente aí? Assim, é difícil, né? Eu achei que ia ser muito fácil, porque a gente sempre compartilhava, né? Submissão é bênção, porque se qualquer coisa der errado, o Senhor cobra de cabeça, né? E
O difícil mesmo é quando tu tá na prática. Eu quero muito ir num lugar. Eu tenho muita vontade de ir num lugar. E daí a gente sabe, né? Não posso usar de manipulação. E agora? O que eu vou fazer? Daí, só que é tão mais fácil a gente falar, Senhor, eu quero ir num lugar. Se for da tua vontade, toca na autoridade, né? Não, mas daí fica pensando um monte de coisa. Não, mas será que ele não vai gostar? Vai dizer que não. Daí isso já te prende um monte pra te pensar, meu Deus, eu tô me humilhando pra uma pessoa que vai me dizer que não, e daí depois vai ser uma briga saia toda, né? E daí tu para e pensa, tá, vou perguntar. Marido, será que a gente poderia ir naquele lugar? Não. Aí já trabalha a rejeição, já trabalha porque é verdade, eu sou uma submissa, então eu sou uma humilhada e tá tudo errado, né? O Senhor tem que trabalhar bastante no orgulho, porque quebra o nosso orgulho de ter que falar, oi meu marido, vamos fazer isso. Ah, vou orar ao Senhor. É difícil, né? Então eu acho que é muito mais fácil, eu cheguei a essa conclusão, né? Que é muito mais fácil tu entregar nas mãos do Senhor, de vários testemunhos que as irmãs já me compartilharam, né? Chega pro Senhor e pede, Deus, eu quero isso. E se for da tua vontade, o marido vem e vai falar. E daí acontece. Eu tô pensando, quero muito ir num lugar. Daí o marido chega e fala, ah, vamos em tal lugar. Ah, tá, vamos. Né? Então é o Senhor que faz, não é ele ou eu. Eu não posso usar de manipulação. E então eu entrego pro Senhor, o Senhor toca nele e faz. É simples, né? E aí não é culpa do marido se não vai, né? Eu entendo que é do Senhor. O Senhor não queria. Eu orei, o Senhor não deu aqui o fluir através da autoridade, então não é porque o marido não quis, é porque o Senhor já disse que não vai ser legal para mim. Pronto, resolvido. Nós vamos fazer um intervalinho e voltamos em seguida, já já. De bem com o